Audio Jungle. Muito boa noite, pessoal. Nós aqui mais uma vez num episódio do Forstercast. Hoje com a presença feminina, a presença da advogada gaúcha barra rio-grandense, natalense, Raquel Brum Pinheiro. Pessoal, eu tendo aqui acesso aqui ao currículo dela, como diz o nosso amigo Fred Aiello, precisaríamos de no mínimo uns 10 episódios para a gente destrinchar esse currículo, né, pessoal? Mas a gente vai fazer um esforço gigantesco aqui para a gente poder condensar, em respeito aos nossos ouvintes aqui, condensar da maneira mais proveitosa possível. E eu, Andrei Meninel de Souza, aqui com vocês, na companhia de gente de peso, na verdadeira expressão da palavra, Fred Aiello, Júlio César, Mauro Santos, Fabiana Forster e a nossa convidada especial da noite, Raquel Brum Pinheiro. Antes de chamar você, Raquel, eu vou pedir para que cada um daqui dos participantes aqui se apresente rapidamente e dê um alô para a nossa plateia que nos acompanha remotamente. Fred Aiello, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, mas eu vou passar um pouquinho agora a minha vez, primeiras damas, né, Andrei? Primeiras damas, né? Agora, né? Agora a patroa, né, Andrei? Maravilha, vamos passar para ela então. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muita alegria estar aqui para compartilhar com vocês. Não, aprender também, né? Com a história aí da Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. E um abraço a todos aí. Obrigada. Agora sim, boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, né? Um novo episódio, estamos aqui com a doutora excelentíssima Raquel. Obrigado, Raquel, por aceitar nosso convite. Fred é empreendedora há mais de 25 anos, atuo no ramo de confecção, especialista em camisetas corporativas de alta qualidade. Maravilha, vamos passar a nossa palavra agora para o Mauro Santos. Opa, boa noite, amigos. Obrigado pelo convite de participar mais uma vez da reunião da Foster. Tá? Eu trabalho sou artesão e trabalho com marketing digital também, né? A gente corre atrás, empreendedor, empresário, está sempre correndo atrás. E parabéns para a Raquel estar participando mais dessa entrevista da Foster Connection, né? Fostercast, e seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, Julião. Opa, boa noite. Bem-vinda, Raquel, mais um episódio aqui, Forstercast. É um prazer enorme, novamente, aos convidados aqui. Hoje vai ter histórias incríveis, hein? Não sei se vai dar tempo, né? São 14 anos de história, né? Em uma hora, não sei se a gente vai conseguir contar aqui. Olha, vamos aprender bastante, né? Certo, Andrei? Certíssimo. Vamos lá, Raquel. Começando pela primeira pergunta. Quem é Raquel Brum Pinheiro? Como você definiria a Raquel? Bom, boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, né? Estou, assim, muito lisonjeada de estar aqui. Muito obrigada. Bom, profissionalmente sou advogada e empresária, né? Acho que todo advogado é empresário, acho que começa aí a nossa história, né? De que todo advogado é empresário também, é empreendedor, então sou advogada e empresária, sou mãe de 2 filhos. O mais velho tem 22 anos e a mais nova 10. Moro atualmente no Rio Grande do Norte. Por que mudei para Natal? Eu digo, é uma resposta arrogante, né? Mas que não tem como ser outra. Porque eu quis, né? Porque quis vir para o Nordeste, para o calor, enfim, sair do frio, sair... O problema são as pessoas, né? A saudade das pessoas. Mas sou advogada há 14 anos, fui mãe com 17 anos, então eu já estou aí nessa questão de empreender já faz bastante tempo, né? Porque filhos a gente tem que cuidar desde o momento que descobre que existe, né? Então, desde aí a gente já se preocupa, já tem uma responsabilidade.
E é isso que eu carrego na vida, eu acho, né? São as responsabilidades, a profissão de uma forma muito responsável, a advocacia, o empreendedorismo de uma forma responsável. Acho que é isso que eu carrego, assim. Tem gente que me pergunta assim, tu é muito séria. Eu digo, não, é que a responsabilidade na minha vida foi muito cedo. Então, essa característica é uma característica meio que permanente, né? Vai ser sempre dessa forma. Então, acho que é isso. Eu estou me sentindo hoje à noite como se fosse um anfitrião aqui, né? Porque eu te conheço bastante, e não é porque eu te conheço que eu também não tenha dúvidas a respeito da sua trajetória, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, Raquel, que eu nunca tive a oportunidade de fazer pessoalmente. Ai, meu Deus. E isso aconteceu, inclusive, com a Fabiana, tá? Quando ela participou aqui conosco, né? Eu fiz umas perguntas para ela que, olha, eu nunca tive a oportunidade de fazer pessoalmente, né? E vou fazer da mesma forma com você. Quando você se formou, e eu me lembro, né? Eu tenho a exata lembrança, né, da minha mente, né? Quando você recebeu, né, o diploma da faculdade, porque eu fui agraciado poder estar presente na sua formatura. E naquele momento, né? Você se formando lá na UBRA, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, olhando para hoje, né? Você, naquele momento em que você estava com o diploma na mão, você imaginava que, quantos anos depois? Desculpe, eu me perdi aqui no... 14. 14 anos depois, você se imaginou empreendendo, né, da forma como você está, no Rio Grande do Norte, em Natal, numa outra capital, né, num outro estado, no Nordeste, com uma cultura completamente diferente da paulista e da gaúcha, né? E isso passou pela sua cabeça? Você já tinha projetado isso na sua vida? Foi a concretização de um sonho antigo ou foi acontecendo num processo? Explica para a gente como é que a ideia de sair do Rio Grande do Sul e ir para o Rio Grande do Norte, em que momento que isso aconteceu na sua vida? Bom, lá na minha formatura, lógico, não. Assim, pensar concretamente que eu moraria no Nordeste, para mim era uma coisa muito inimaginável, porque na época eu não tinha uma renda própria, né? Eu não tinha uma noção assim de estrutura que eu deveria construir para chegar nisso. Mas eu nunca fui comum. Eu nunca aceitei o comum, eu nunca aceitei o médio, entende? Eu nunca aceitei ficar na média, né? Na nota, na escola, na faculdade. Eu nunca aceitei isso porque é como se a gente não produzisse nada, né? Tu não produz nada além daquilo que é o mínimo que tu precisa para existir, né? Então, eu nunca aceitei muito bem isso. Na época, eu estava passando por eu já vinha há 2 anos passando por transformações e eu já tinha morado em São Paulo. Então, para mim, sair do Rio Grande do Sul não era algo impossível. E essa questão do clima parece bobagem, mas é uma coisa que sempre me incomodou muito, né? A umidade, o frio, enfim, sempre foi uma coisa que me incomodou muito na vida, assim. Chegava o inverno, chegava uma tristeza, assim, sabe? E quando chegava o verão, sempre chegava uma alegria. E quando eu conheci o Nordeste, por 2 oportunidades, que é um lugar que não faz frio e que não é um calor insuportável, eu sempre fiquei com aquilo na memória. Quando eu conheci Aracaju e tudo mais, fiquei com aquilo no desejo. Não, eu vou vir. O desejo ele já era meio que inconsciente e depois passou para o consciente, né? E aí, com o empreendedorismo, a gente vai aprendendo que muitas coisas a gente pode fazer sem fronteiras geográficas, né? A gente pode trabalhar de várias maneiras sem fronteiras geográficas. Aí eu precisei vir para o Rio Grande do Norte para fazer evento para lojistas, que depois a gente vai falar sobre isso, né? Para prospectar cliente do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, de um lugar que eu já tinha outros clientes, mas que eles só me viram, me reconheceram e reconheceram a autoridade no assunto depois que eu vim para cá. Mas, assim, respondendo especificamente a sua pergunta, não era algo consciente, mas era um desejo muito forte de não aceitar o que a vida impõe, assim. Tu vai ter inverno e verão, tu vai viver 40 graus no verão, menos 10 no inverno, e é isso que tu vai viver, é isso que temos para ti. Mas se eu não gosto, se eu não quero, eu não vou ficar. E também a questão do empreendedorismo, que na cidade lá também não é algo muito prestigiado.
né? Tem as Forças Armadas e o funcionalismo público, né? Então, são coisas que eu também não me identifico. Então, assim, são vários fatores aí que foram organizando as coisas. Ô, Raquel, vou te fazer uma pergunta, acho que ninguém te fez essa pergunta. Eu sou o que quebra o gelo e quebra a geladeira daqui da turma. Você vai ver. Você é gaúcha, né? Correto? Você é gaúcha, né? Sim, sou de Santiago, Rio Grande do Sul. Não é... Certo. E por que você não é loira? Ah! Eu tenho... Acho que a primeira gaúcha que não é loira que eu conheço aqui. Né? Eu tenho portuguesa, Legal. indígena e negra. E Legal. francesa, para dar uma misturada. Nossa, que legal. Deixa eu te explicar aqui, né? Eu gosto sempre de ver a história das pessoas, né? Que sempre antes da pessoa ser empreendedora, ser especialista, né? A pessoa ela é ser humana, né? E você, puxa vida, você foi mulher, mãe aos 17 anos, né? E minha pergunta é, qual foi a sua inspiração na sua vida, né? A sua inspiração, assim, a gente sempre se inspira em alguém, né? Não, tem uma pessoa que eu me espelho, assim, vamos dizer, quem é teu guru? Vamos dizer, não, a palavra certa não é guru, né? Mas quem é a pessoa assim, que você se espelhou, ter essa força, essa garra, logo com 17 anos, né? Numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Imagina o preconceito, né? Imagina tudo que você viveu, né? Na época, né? Você falou, não, eu vou ser advogada, mesmo com 17 anos, já foi o Levi primeiro, né? Isso. Isso, aí depois veio a Vitória, né? Então, já com o Levi, né, você estudando, já prospectando algo assim na advocacia. Me conta um pouquinho aí de onde vem essa gana tua de mulher de querer né, os farroupilha, né? De romper as fronteiras. Olha, não seriam pessoas assim publicamente conhecidas, né, com reconhecimento público, mas as mulheres da minha família sempre foram muito batalhadoras, sempre trabalharam muito e conquistaram coisas que dentro da realidade delas foram grandes conquistas, né? As minhas tias paternas, né, irmãs do meu pai, elas, apesar até de algumas nem trabalharem fora e tudo mais, mas elas sempre comandaram as coisas, fizeram as coisas acontecer, sabe? Minha mãe, né, principalmente ali, daí falando da família da minha mãe, elas sempre foram mulheres assim, de não se deixar abater por questões externas. Elas sempre tiveram uma força interior, assim, muito admirável. E eu tive a minha madrinha também, que também já é falecida, né? E ela, na época, no Rio Grande do Sul, as secretarias de ensino, elas eram chamadas de delegacias de ensino. E ela foi delegada de ensino, isso na minha infância, né? Então, eu sempre vi as mulheres como pessoas muito fortes, né? Eu não fui criada com aquele machismo de que você fica em casa e baixa a cabeça para mim. Você pode até ficar em casa, mas a decisão do lar, o comando de toda a família sempre foi do casal e muita presença feminina, né? Eu, assim, não vou aqui trazer ideologias, né, feminismo e tudo mais, mas eu não me senti em nenhum momento nessa minha construção de infância, adolescência e primeira fase adulta ali, oprimida pelos homens da minha família, entende? Eles sempre foram... Eu nunca vi essa diferença, né? Apesar de a gente ver que existe, de a gente ter educação, enfim, né? De entender esse cenário, mas na minha família isso não acontecia. A minha avó, por mais submissa que ela fosse, na verdade, ela que comandava as coisas ali, né? Então, quando a gente conhece esse bastidor, né, de que ela que fazia as coisas acontecerem, ela tirou meu avô do alcoolismo, ela, sabe, ela fez as questões acontecerem ali também na família.
Então assim, essas foram sempre as minhas inspirações mais íntimas, assim, né? Hoje a gente admira muitas pessoas públicas, né? Admira trajetória, empreendedorismo, o próprio Flávio Augusto, né? A gente tem essas celebridades, mas eu acho que se for pensar lá no interior, assim, são essas mulheres que sempre inspiraram. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos agora só um pouquinho mais para o lado profissional. Eu acho que até vale até de inspiração para a nossa audiência. Eu lendo a sua bio, você disse que você se especializou em trabalhar com lojistas de shopping. Qual foi o momento que você identificou essa dor que eles possuem para você entrar nessa área? O que foi o... Então, o primeiro cliente lojista chegou para mim por acaso, né, por indicação de outros clientes, como a maioria dos clientes na advocacia acabam chegando, né? Atendi ele, mas naquele momento eu não tinha uma percepção de que seria um nicho a ser explorado. Eu sabia que por ele estar dentro de um shopping center, onde tinha várias empresas, poderia haver indicações com maior facilidade. Mas, como é um nicho que tem uma estrutura jurídica muito específica, uma relação com o shopping muito específica, que eu não tinha conhecimento, eu não imaginava que eu encontraria uma dor comum. Eu só identifiquei como empresários, né? Mas essa questão da dor, ela foi construída porque, quando eu atendi a primeira vez, eu imaginava um tipo de serviço, né? Vamos para cima do shopping, vamos, né, defender os lojistas, afinal são empresas bem menores, né, o elo mais fraco da relação. E aí, quando a gente vai analisar as decisões, eu descobri que não, que a visão do judiciário, da lei, das jurisprudências, enfim, trata os dois como iguais, o shopping e a loja, né? Eles são iguais perante a lei no sentido de que não haverá hipossuficiência, né? Não haverá um elo mais fraco, como é o consumidor, o trabalhador, né? Não haveria essa hipossuficiência. Então, e como nós também sempre trabalhamos com advocacia extrajudicial, eu comecei a olhar para aquilo e disse, não, mas tem que ter uma saída. Aquela coisa de não aceitar aquilo que a maioria impõe, né? Tem que ter uma saída, tem que ter uma forma de resolver essa situação. Tá, não vamos, né, entrar com um processo judicial para acabar com tudo, mas tem que ter. E daí eu comecei a negociar com o shopping e o shopping começou a aceitar, porque eu comecei a reestruturar a empresa para se apresentar ao shopping. Ou seja, eu coloquei os dois no mesmo nível para negociar, né? Duas empresas estruturadas com visão do seu próprio plano para o futuro, né? E lógico que a gente não sabe os planos totais do shopping, mas a gente tem uma ideia e consegue construir para a loja. E foi ali que eu identifiquei que, na verdade, não era só aquela loja, muitas lojas. Mas isso levou aí 2 anos para eu conseguir construir essa ideia como ela é hoje. Eu levei 2 anos para construir. Primeiro no mesmo shopping, que foram surgindo outras lojas com os mesmos problemas, querendo esse mesmo tipo de solução e não processos judiciais. E aí, quando eu entendi, e aí foi o estalo, deu dentro de uma live com uma outra pessoa que fala sobre marketing jurídico, né? E aí que ele ligou alguns pontos para mim, e dali nasceu o meu posicionamento específico para o lojista de shopping. Porque até então o meu posicionamento era para micro e pequenas empresas, né? Médias empresas e tal. E que eu já achava que já era nichado, né? Advocacia empresarial para microempresas, né? E aí, quando deu o estalo que não, podia ser lojista, aí eu, apesar de delimitar ainda mais o meu público, eu ampliei muito mais a prospecção, né? E aí eu consegui, em uma semana, fechar mais de 80 mil em honorários numa semana, né? Quando eu foquei, porque aí eu estudei ainda mais, entendi ainda mais a dor, com mais profundidade, e não falei de direito, falei do empresário. E foi aí que eu atingi, né, as pessoas certas, digamos assim, né? Foi uma construção. É bacana. Eu acho que o Júlio tem bastante experiência, né, Julião? Você que trabalhou com shopping, sim. né? Inclusive, eu estou bem curioso, assim, né, para trazer para os nossos ouvintes, né, porque como você pegou principalmente o pequeno e o médio empreendedor, e geralmente quem está começando, o sonho dele é ver uma loja em shopping, né? É como se fosse o pódio, né?
E eu já fui lojista, né, em shopping, já tive várias unidades e passei por todas as etapas, né, desde uma pequena até uma grande loja, né? E muitas das vezes a gente não faz nem ideia, mas eu considero hoje, é um dos negócios mais difíceis de gerir, é uma loja em shopping, com custos altos e etc, né? Mas o que eu queria que você contasse aqui para a gente, inclusive ajudasse aqui a nossa audiência com algumas dicas, né? É justamente isso, né? Você comentou assim que você auxiliava os lojistas, esses pequenos, a terem êxito. Quais são os pontos que você pegava os empreendedores, essas pessoas que estavam perdidas, a igualar a linguagem do shopping que eles têm entrelinhas até onde você não imagina, né? Basicamente você assina com uma bola de ferro no pé, assim, ah, meu Deus, deixei minha alma aqui também, né? E, e quais são os pontos, né, que você equilibrava essa redoma, digamos, para esse lojista ficar confortável, ter êxito como lojista? E o outro ponto a gente sabe que a realidade dos lojistas, dos empresários, dos pequenos empresários, a maioria não dá certo, né? A gente vê a rotatividade, inclusive dentro de shoppings e não só dentro de shopping, que é muito grande, né? E aí eu queria que você também trouxesse o outro lado. Quais são os motivos que esses empreendedores não dão certo? Que eles ficam correndo atrás do rabo e não têm êxito. Que com certeza você passou na sua mão isso, né? Eu acredito que vai ajudar muito os nossos ouvintes, que tem gente aqui começando, tem gente aqui avançado, e isso vai ser fenomenal aqui para gente. Então, Júlio, eu acho que o maior motivo e aquele menos jurídico possível que a gente imagina, né? Dessa curta experiência como empresário, às vezes, no empreendimento, né? É a ilusão. As pessoas se iludem. Elas entendem que uma ideia que está sendo colocada ali na frente delas é a melhor coisa que poderia existir na vida delas. E todos os prospectos do shopping, que o shopping apresenta para essas lojas, são maravilhosos, né? O número de circulação de pessoas dentro do shopping. O teu produto é o mais maravilhoso para o nosso shopping. Quantas vezes tu já não ouviu isso? Essa tua estrutura, esse teu pastel, como foi um dos primeiros lá que eu atendi, assim, ó, casa com o nosso mix, né? E aí tu aprende o que é mix, né? E então, assim, é a ilusão que a pessoa entra e ela deixa de lado toda a racionalidade que ela precisaria ampliar para conseguir fazer uma análise verídica das possibilidades e das viabilidades daquele negócio naquele local, daquela forma, né? Reanalisar o mix que ela está entrando, porque geralmente é um mix proposto pelo shopping dentro de uma proposta maior, mas que para ele é um teste, né? É um teste de mix. Aquele mix ali ele vai sofrer mudanças e a loja ela sequer sabe que ela vai ter que passar por essas mudanças se ela quiser continuar ali, né? Então eu acho que o que mais impede das empresas terem sucesso é a ilusão que o empresário acaba criando em cima daquilo. E eu sei que isso são palavras duras, eu falo isso para todos os meus clientes, né? Em algum momento eu chego no ponto de dizer, você está iludido e você tem que reconhecer isso, porque se você não reconhecer isso, nós não vamos sair de onde nós estamos, né? Nós temos que reconhecer as falhas primeiro, para depois consertá-las, e se você não reconhece elas, você não vai consertar. Tô com um lojista, inclusive, que não vai ter jeito de tirar essa questão. Então, assim, o que a gente consegue resolver de questões bem-sucedidas que a gente conseguiu reverter dentro do shopping? Principalmente a adequação do mix da loja para aderir muito bem ajustado ao público que está frequentando aquele shopping, né? Então, por exemplo, uma loja que vendia só roupa fitness, ela passou a vender fitness e casual e triplicou o faturamento
em questão de 3 meses, porque ela adequou muito bem, ela readequou, e foi uma luta com o shopping, para o shopping abrir essa possibilidade de vender esse outro tipo de roupa. Então, da alimentação, que é uma das lojas que eu estou agora, o cardápio que ele vende hoje, ele só é vendido a partir das 4 horas da tarde. Você tem que estar com a loja aberta desde as 10 horas da manhã. E o que você faz nesse período, né? Com funcionário, luz e buffet e tudo mais que acontece ali. Então, a luta agora com o shopping, a gente está quase fechando de incluir um mix que atinja o público que está no shopping no horário do meio-dia, né? Então, quando a gente vai para a estruturação, a gente mostra quais são as possibilidades que aquela loja pode mudar dentro dela a partir de uma negociação bem apertada com o shopping, porque a primeira batida que a gente dá, assim, é de desistir, porque o shopping diz não, tá no contrato, tá valendo e tal, e aí a gente vai insistindo, vai falando a mesma coisa de uma forma diferente, e aí vai colocando ali até conseguir, né? Porque a gente coloca no máximo para ceder um pouco, a gente sabe a margem, né? Então é na negociação. O principal serviço que eu vendo hoje é negociação com o shopping, né? É entrar nesse embate com ele e principalmente não desistir, porque o lojista, ele dá essa primeira batida, leva a primeira pancada e acabou ali, ele continua fazendo o que ele estava fazendo, né? E aí ele não insiste. Nós, no jurídico, já tenho aí relação com o jurídico de alguns shoppings, né? A gente já se conhece, até os advogados, né? E a gente já começa a trabalhar um pouco mais. Tem shoppings que nem me conhecem, eu que faço os e-mails e as apresentações e o lojista que vai lá apresentar, porque a gente sabe que o shopping vai fechar as portas para o lojista que vier com jurídico. Então, tem todas essas nuances assim que a gente tem que ir tratando com delicadeza, até às vezes, né, para saber aonde que a gente pode avançar e onde não. Agora, tem lojas que a gente analisa e vê. Não é aqui teu lugar, tu já... Cara, ele investiu 250 mil, tem um dos lojistas agora, investiu, pegou de uma aplicação que rendia 0,7% ao mês, Fabiana, pegou 250 mil e investiu numa loja em shopping. 250 mil reais. Tá? Nos 3 primeiros meses, deu um retorno para ele de quase 10%. Show! Mas o dinheiro estava lá, né? Dentro da loja. E dali... descambou, né? Hoje, ele, além dos 250, ele já pegou um empréstimo de mais 200 mil reais e já está colocando dinheiro por mês ali de mais ou menos uns 6 mil, então aí a conta dele está passando de 500 mil, está em quase 600 mil reais, e ele está vendendo a loja por 200 mil reais para conseguir pagar o que ele está devendo para o shopping e para o banco, e sair fora sem os 250 a 0,7 por mês. Então, tu vê assim que... E aí eu pergunto, qual foi a tua assessoria na hora que tu assinou o contrato? Como que foi a tua análise de mercado aqui dentro do shopping? Tu viu se o teu mix fechava com o público que oscila e é sazonal dentro do shopping durante o ano, porque é sazonal na região que ele está? Não, ele não fez nada disso. Ele viu o empreendimento, que uma das lojistas estava vendendo, porque já tinha uma dívida de 50 mil, e ele comprou e investiu e chegou onde está hoje. E a nossa negociação com o shopping, a gente conseguiu reduzir a multa, que era de 60 mil reais, a gente vai fazer o pagamento de 5.200 lá, que é o valor de uma taxa lá, e vamos encerrar com o shopping. Então, são histórias assim, nenhum dos lojistas que passou comigo até hoje não chorou na minha frente. Todos, a gente lida com uma carga emocional dentro dessas lojas muito séria. Famílias que já foram destruídas por causa da loja em shopping, de dívida e endividamento, porque as pessoas, elas pegam aquela loja como tu falou no início, Júlio, é um prêmio, entendeu? É um troféu ter uma loja em shopping center. Aquilo brilha, literalmente, é iluminado, é bonito, é cheiroso. Então... entendeu? E ele não aceita, ele demora muito tempo para aceitar se desapegar daquilo ali. Então, essa é a realidade que a gente lida. Daí a gente diz, vou ser só advogado, vou tratar só de direito, vou chegar lá e vou ver só o contrato e vou ver a jurisprudência que acaba com o lojista. Não dá, a gente tem que fazer um pouquinho mais do que isso, né?
E aí a gente vai, eu digo assim, tu é inimiga dos shoppings? Não, eu adoro os shoppings. Eles fazem muito bem o plano de negócio deles e eles executam com, assim, com maestria. A questão é, se você... E tem lojas que têm muito êxito dentro do shopping center. Do shopping certo, para o público certo, vendendo a coisa certa, com o investimento correto, né? Negociando cada cláusula contratual com o shopping, e ele negocia, né? Então, é a gente trabalhar para esses lojistas também terem essa força, né? Júlio, se me permita, eu vou fazer um adendo aqui a Raquel, porque eu conheço, eu vejo ela trabalhando, né? E vou fazer um pequeno adendo aqui, vou acrescentar, até para poder esclarecer a sua dúvida. Eu vejo que muitos profissionais, quando atuam no shopping, eles assumem exatamente essa postura que a Raquel disse, né? Quer dizer, ele vai olhar com aquela visão simplista do advogado, vai querer ver contrato, vai querer ver jurisprudência, e o contrato e a jurisprudência não vão trazer a resposta para aquele problema, tá? Onde é que você vai conseguir equacionar aquilo lá? É mostrar para o shopping, é esse o trabalho, essa é a veia que a Raquel descobriu, é mostrar para o shopping que o lojista e o shopping estão sentados no mesmo lado da mesa. São parceiros de negócio. E uma loja que está com um problema, automaticamente o shopping também herda esse problema. Em São Paulo, capital, existe um shopping, que é o Shopping Vila Olímpia, que é um shopping, ele sempre foi um dos meus preferidos. Eu gosto muito daquele shopping. E nós tivemos, Fabiana e eu, lá em novembro do ano passado, ou foi dezembro? Dezembro, né? Nós tivemos no final, quer dizer, em pleno dezembro, época de Natal, né, o momento em que normalmente os shoppings estão cheios por conta do Natal. E qual não foi a nossa surpresa? Que praticamente um dos andares ali estava praticamente vazio. Um shopping que está localizado numa região estratégica da cidade, uma região de alto poder aquisitivo. E o que acontece? E, por outro lado, o Cidade Jardim, um pouquinho, né, tá lotado, o Jardim, o Shopping Paulista, o Eldorado, o Iguatemi, cheios. Então, o que acontece? O que a gente percebe? A postura, sabe, do profissional que vai conversar com o shopping, muitas vezes é de se colocar na frente do shopping como vítima. E aí a gente volta à velha questão do vitimismo, etc., dentro do empreendedorismo, né? Que é um cancro. Porque quando você se coloca como vítima, é natural que o shopping ele também vai se fechar. Né? Sim. Ele vai se fechar. Agora, a partir do momento que você senta e fala assim, olha, vamos resolver juntos isso, né? Porque, veja bem, se a loja ela prospera, o shopping vai tirar dividendos disso. Né? Estão ambos sentados do mesmo lado da mesa. Então, o sucesso do shopping, o sucesso do lojista também é o sucesso do shopping, e vice-versa. Então, esse é o grande diferencial que eu vejo no trabalho da Raquel. Porque a Raquel, ela procura preparar o lojista para sentar com o shopping, não com aquela postura envergada, sabe? Da vítima, sabe? Daquele coitadinho que está sendo explorado pelo shopping, sabe? Aquela questão do trabalho versus o capital versus trabalho, sabe? O opressor, nada disso. Coloca na mesa, olha, nós temos a seguinte situação aqui, na praça de alimentação, o nosso mix aqui de produto aqui, ele tem uma atratividade depois do almoço, só que é o seguinte, depois do almoço não, à tarde só que a gente tem desde as 10 horas da manhã, a gente precisa girar isso aqui, a gente precisa trazer receita para a loja e receita para o shopping, porque quanto mais você aumenta a receita da loja, você aumenta a receita do shopping também. Quer dizer, vocês percebem? É uma forma de você levar a discussão da maneira correta. Então, eu quis fazer esse acréscimo, porque, na minha opinião, né, assim, olhando de fora, eu vejo que o grande diferencial da Raquel no trabalho dela é justamente isso, é mostrar que o lojista, ele não é um pobre coitado que está ali, ele é um parceiro que precisa da atenção do shopping para que os dois cresçam juntos. Isso faz total diferença, né, Raquel? Ah, sim, porque quando a gente chega nessa questão de que não tenho como pagar de nenhuma forma,
o shopping, não, tu tá rompendo o contrato, né? Agora, quando diz, não, eu tenho uma forma de cumprir esse contrato, mas tu vai ter que negociar comigo algumas cláusulas. Bom, então, aí tu pressiona o shopping, porque tu tá dizendo para ele que tem uma solução, porém ele vai ter que participar dessa solução. E ele participa. Geralmente a gente consegue. É muito difícil um shopping não conseguir. O shopping que a gente não consegue, que a gente vê que desde o começo ali, ele está com uma administração confusa, que tem muitos shoppings, e provavelmente esse que tu narrou está nessa situação, são shoppings que, eu não sei se se alguém aqui leu a matéria que saiu, né? O efeito Kodak nos shoppings, né? A Kodak, a máquina de fotografia, né? Que ela não aceitou a máquina digital e acabou, né? Sucumbindo. E aí tem shoppings que estão entrando nesse efeito Kodak, que não estão aceitando o e-commerce, que não estão aceitando. Tem um shopping na região sul que ele sequer deixa os entregadores entrarem para pegar as entregas nas lojas. O lojista que tem que ir lá na porta do shopping entregar para o iFood, entendeu? Então, ele dificulta em vez de ele ajudar o lojista. Já tem outros shoppings que estão criando marketplaces para fazer vendas, para alavancar as vendas dos lojistas. Então, tudo isso também vai da administração entender que o estilo de consumo do brasileiro mudou não só por conta da pandemia, mas por uma questão histórica, né, que as coisas mudam, né? Então, se o shopping não está entrando nessa adequação, vamos trocar de shopping. E isso também a gente já fez muito. Troca a loja de shopping. E aí a gente tira de um shopping e leva para o outro. Quando o traído descobre, né? Ele geralmente, eles já chegaram a me ligar, nossa, tu levou a loja para o outro shopping. Não, foi uma decisão do empresário, né? Não vou eu sujar, né? Afinal, tem outros clientes lá. Mas assim, a vontade é de sentar e dizer assim, olha, ele está fazendo coisas, ele está transformando os ambientes, proporcionando experiências para os consumidores. E essa experiência que as pessoas estão buscando. Se você não está fazendo, né? Então, tem agora um dos lojistas que vai colocar uma pista de kart. Essas pistas, elas estão virando meio febre no Brasil, porque são experiências, né? As pessoas vão lá, andam de kart, saem dali, fazem um lanche, já passa na frente da loja, mas tudo tem que estar meio de acordo ali, né? Com aquilo ali. Então são questões que a gente vê que tem shoppings que estão acompanhando e tem shoppings que estão cismando em ficar, teimando em ficar onde eles estavam há 20 anos atrás, e isso não vai dar mais certo, né? E aí a gente também tem que fazer esse trabalho com os lojistas deles enxergarem isso também, né? Qual é o melhor shopping para ti? De repente não é esse, né? Então é bem... Eu gosto, sou suspeita para falar, gosto muito de trabalhar com os lojistas. E o legal, né, Raquel? Desculpa, Mauro. Quer falar? Pode continuar, Fred, pode continuar. Raquel, o interessante de tudo isso que você está falando, né? Assim, né? De quão importante a gente estar sempre atualizado. Então, independente da sua profissão, você tem que estar conectado com o atual, agora, né? O legal que eu vejo aqui da sua trajetória, né? Que você é especialista, né? Nessa estruturação de lojistas de shopping, né? Porque você atua nos dois lados, né? Porque você também é especialista no direito do consumidor. Sim. Isso é muito legal, isso, né? Então, você vê os dois lados da moeda, vamos dizer assim, né? Você consegue ver os percalços dos dois lados, né? Então, isso que é muito importante, né? Agora, eu estava vendo aqui, você aqui é idealizadora, né? Desses cursos aí, né? Você tem o curso ADV Business, o ALS, e isso, você também é autora do Manual da Advocacia Empresarial. Explica um pouquinho desses cursos aí para o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo aí hoje, que é muito importante isso, né, Andrei? A pessoa entender, né, o negócio, porque não é só advogar, né? É o conjunto da obra, né, Andrei? É advogar, é a inteligência emocional, em cima do conhecimento, né, Andrei? Você que é advogado, né, na área dela, né, você sabe muito mais, né? É o caminho das pedras. Exatamente, o caminho das pedras. Assim, eu sou uma pessoa privilegiada,
porque eu nasci na advocacia dentro da Forster Mininel Advogados. Então, eu nasci num escritório que já era administrado profissionalmente, né? Tinha uma gestão e eu tinha clientes. Eu não precisei entrar na advocacia prospectando clientes, né? Eu tenho esse privilégio, né? De quando eu comecei, eu já começar dentro de um escritório organizado e com clientes. Então, eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse precisar prospectar ativamente clientes. Todos os clientes que eu tive durante os primeiros 9 anos da minha advocacia, que vieram a mim, foram eles que vieram a mim porque sabiam que eu era advogada. Então, a família, os amigos, né? E mais algumas indicações. Então, eu nunca precisei prospectar. E eu sempre entendi a advocacia desse jeito. Eu cheguei a participar de um outro escritório numa outra oportunidade, que não era administrado assim, né? Era a carnificina do negócio, assim, né? Da advocacia, né? Aquela disputa entre associados, aquelas fofocas e tal, tanto que não consegui trabalhar com essas pessoas, né? Mas, então, considerando que eu sempre vi a advocacia dessa forma, quando eu fui para a realidade, digamos assim, eu vi que 99%, acho, dos advogados, eles não têm a menor ideia de como é estruturar bem um escritório, né? Eles não têm essa percepção. E foi aí que eu comecei a criar o ADV Business, né? Que é um curso de advocacia para negócios. Então, é de advocacia empresarial, que tem 3 fases: a fase do escritório, a fase de conhecer o cliente, a empresa, plano de negócios, que a gente não aprende na faculdade de Direito, não passa longe disso, e o direito aplicado dessa maneira para essas empresas. E isso foi idealizado final de 2019, início de 2020, né? Porque eu acreditava naquela época que a prospecção ela acontecia porque a gente fazia uma advocacia diferente. Então, nós lidávamos com os problemas de uma forma diferente. Mas, na verdade, depois de muito analisar, né, e construir a metodologia, a gente prospecta os clientes porque a gente se preocupa com as pessoas, né? É quando a gente conhece as pessoas, conhece a vida delas. Como tu falou, eu conheço o direito do consumidor, fiz especialização lá na FGV, porque, no fundo, é eles que têm que estar bem, de qualquer empresa. É o cliente que está bem. Se o meu trabalho como advogada daquela empresa gerar um benefício para o cliente dela, eu sou um parceiro de negócio do meu cliente, eu estou atingindo um potencial muito mais do que um êxito numa sentença, enfim, num processo judicial. Eu estou chegando num objetivo que é o objetivo do meu cliente, né? Então, é buscar esse impacto. Eu vejo assim, cada cliente que a gente atende, e aí eu falo também pelos meus mentores aqui, a gente sempre se preocupou em entregar resultado para o nosso cliente. E por isso que a gente foge tanto de processo judicial muitas vezes, né? A gente deixa ele sempre como último recurso, né? Porque o que adianta para um lojista de shopping eu chegar para ele que dá para entrar com um processo que vai se solucionar daqui 5 anos? Ele está falido hoje, ele está com um problema hoje, ele não está conseguindo sustentar a família dele hoje. O que adianta um processo judicial que vai se resolver daqui 5, 10 anos? Então, é sempre assim, buscar qual é a tua dor mais imediata e o que eu posso fazer para solucionar ela agora. Tem outras coisas que a gente precisa fazer? Tem, mas depois que a gente garantir o pão na mesa, a gente vai daí, né, verificar as outras coisas e tal. Então, o curso ADV Business, ele traz essa visão da advocacia, né? É um curso de quase 40 horas, mais ou menos. Tem a participação do Fred Coraza, né, que é o sobrenome dele, o Fred, com Leon Office. Tem a participação do Andrei com aula de internacionalização de negócios, da Fabiana com a LGPD, e um curso assim que ele é grande e tal, ele é mais denso. E o ALS é um curso sobre prospecção de lojista mesmo, né? Como atuar para esse nicho específico de empresários, né? Esses pormenores todos eu levo para dentro do curso, inclusive com a caixa preta de documentos que nenhum advogado aí tem acesso tranquilamente, nem sabe que existe, né? Que são as normas regedoras de locação, são documentos públicos registrados em cartório, então não tem problema de eu disponibilizar, mas que é para as pessoas terem esse conhecimento, né?
E o e-book foi um apanhado de um roteiro que eu fiz sobre prospecção, precificação e fechamento de contratos, né? Que a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende a prospectar cliente, a gente aprende a ter um notório saber jurídico e conduta moral ilibada, né? O que não garante cliente para ninguém. A gente tem que, né, aprender a conhecer, entender como que a gente vai chegar nas pessoas, como que a gente vai conhecer a realidade delas, propor um serviço útil, né, enfim, para elas e tal, que é o meu, quem está aí no marketing digital, o Mauro, né, que é meu upsell. O meu downsell é o ADV Business, né, e o ALS está no intermediário. Então, eu construí, assim, esse posicionamento também na advocacia, para os advogados, né. Raquel, quero fazer um comentário. Quando você falou, né, do empresário de shopping que investe, né, muitas vezes o seu um patrimônio que ele acumulou num negócio. Mas um dos maiores riscos de investimento é empreender, né? Mas da mesma forma que uma pessoa que investe sem conhecimento é o empresário que investe num negócio sem saber onde ele está entrando, né? E aí entra esse papel fundamental aí da sua assessoria. Mas a minha pergunta é, Raquel, como você concilia a sua vida pessoal com esse monte de coisa que você faz? Como é que é essa gestão? Porque é importante compartilhar, né? Porque mulheres, né? Nós mulheres temos bastante atribuições também, né? Então, como é que você faz? Sem contar praia, né? Sem contar. Então, assim, quando os amigos da gente tiram férias e vêm visitar a gente tira férias também. Isso é uma regra, entendeu? Senão não dá certo. Mas, assim, a gente não dá conta de tudo, né, gente? Isso é uma ilusão, assim, né? Romantizar o poder feminino de que vai dar conta de absolutamente tudo. Sempre fica uma coisa mais ou menos, né? Então, o negócio, assim, é encaixar datas, né? Então, eu tenho o lançamento para os advogados que eu fiz em abril, início de abril. Final de maio, eu vou fazer evento para os lojistas, né? Que daí vai ser uma leva de prospecção aí de clientes, enfim, com um evento. E aí eu tenho que ter um tempo depois disso, porque entra muita gente nova, né, no escritório, e aí a gente tem que atender todo mundo e tal, então eu já deixo ali. Então, assim, é aprender com a vida, né? Aprender Mas o que eu não deixo de colocar, assim, como prioridade, né, é entender por que eu estou fazendo isso. Eu tenho um motivo claro para mim de estar fazendo determinada coisa, então se eu tenho, eu faço. Eu perdi os motivos de algumas coisas que de vez em quando a gente larga pelo caminho, né? Então, eu lembro uma vez que eu era síndica do prédio também. Aí eu deixei de ser síndica. Então, assim, é saber o propósito de cada uma das coisas que a gente faz, né? Então, o meu propósito com os lojistas não é só honorários, né? Claro que é isso que me sustenta, mas não é só honorários. Eu tenho meus propósitos delimitados. Meu propósito com a advocacia, com os advogados, enfim, eu tenho esse propósito de transformar advogados aí em gestores das próprias carreiras, né? Então, eu tenho esse propósito definido, então toda oportunidade que tem a gente coloca em prática. E em casa hoje, eu diria que por um lado é mais fácil porque eu estou longe de muita gente, então a gente é menos solicitado, né? Eu estou longe da minha mãe, estou longe do meu filho mais velho, estou só com a minha filha aqui, mas por outro lado só sou eu e ela, né? Então eu tenho que atender ela também. E home office é uma coisa que resolve muito desses problemas, né? Então no intervalo a gente estende uma roupa e esquenta um negócio ali para comer. Mas eu acho que o propósito da gente é o que faz a gente se organizar de um jeito ou de outro, né? A gente vai. Muito bom, Raquel. Vou aproveitar aqui que nossa, o tempo passa voando, né? A gente está encaminhando, infelizmente, para o final. A gente vai ter umas participações surpresa para você daqui a pouco. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, bem rápida, né? Nossa, a gente vai deixar, inclusive, uma palhinha para uma segunda vez, né? Eu tenho certeza que tem muitos ouvintes aqui curiosos, né, para saber um pouco mais, né? Muito conhecimento seu aí compartilhando com a gente. A gente sabe que
Você é uma grande mentora, né, de muitos empresários, né? Porém, atrás dessa mentora, a gente sabe que também tem um ser humano incrível, uma mãe, e essa pessoa humana também passa por dificuldade, também passa por tristeza, tem dia que não acorda bem, tem dia que não está com o ânimo legal. E até para traduzir isso, né? Porque muitas das vezes o empresário, quando a gente vê um empresário como você, com uma carreira brilhante, uma pessoa de sucesso, acha que é só brilho, né? Só business, sucesso, iate, praia, money, e não vê que também tem muito tombo, tem dificuldade. Então eu queria que você compartilhasse um momento seu, assim, que foi barra pesada, que você falou, meu Deus do céu, olha, eu achei que eu não ia levantar. Um momento de superação para você mostrar que também tem o outro lado, que não é fácil. Assim, a maioria das pessoas pensa que, por eu ter sido mãe com 17 anos, esse teria sido meu grande momento, né, de problematização, assim, da vida. Na época, eu só fiz o que tinha que ser feito, entendeu? Era um ser humano que dependia de mim e eu cuidei. Eu não me lembro de sofrer por isso, entende? O pai do Levi, ele não era tão jovem como eu, né? Então, eu acho que isso, claro que contou muito, né? Ele tinha uma responsabilidade bem definida, ele não, né? Não... E a minha família também, um apoio inestimável. Mas não foi esse o momento, assim, porque na época eu estava começando, né, gente? Eu tinha terminado o ensino médio, ia começar a faculdade, eu atrasei 2 anos e meio. Atrasei em modo de dizer também, né? Porque no momento que deu, eu entrei e fiz a faculdade que eu queria, enfim, né? Não foi um grande drama na minha vida, eu tive pessoas que me apoiaram. Eu tive duas separações, digamos assim, a do pai do Levi e a do pai da Vitória. E eu acho que o momento que realmente bateu, assim, foi quando eu me vi sozinha nessa segunda separação, sabe? Porque hoje eu tenho 40 anos e eu não tenho nenhum relacionamento hoje, pelo menos, né? E assim, a gente vê assim que a estrutura social, ela nos diz, né? O pai, a mãe, os filhos, ela nos coloca sempre como uma... E eu gosto dessa estrutura, eu sempre tive isso na minha casa. Meus pais, minha mãe hoje é viúva, né? Meu pai faleceu em 2019. Então, eu sempre tive essa referência e tal, né? E para mim, eu acho que eu tô, na minha vida pessoal, eu tô vivendo esse momento que eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Hoje eu vivo isso. Porque eu tô construindo as minhas coisas, a minha vida, né? Eu sei que o Levi já alçou voo, quer dizer, fui eu que deixei ele, eu que saí de casa, né? Porque ele ficou em Santa Maria e eu vim para cá. E eu sei que a Vitória também, e a Vitória mais ainda, né, gente? Quem conhece a Vitória aqui sabe, né, que ela não é assim, ela tem os ideais dela ali, 10 anos, mas já tem as ideias muito abertas, assim, né? Então, assim, e aí, vou ficar sozinha, né? Então, eu acho que eu tô vivendo isso na minha vida pessoal. Um momento, assim, não vou dizer de desespero, porque a gente já tem uma maturidade aí que segura a gente. Mas hoje eu tô vivendo isso. E na minha vida profissional, foi início de 2017, né? Que a gente teve aí um rompimento de contrato de uma empresa e eu tive que me ver na situação de prospectar clientes. Então, ali foi que bateu, assim, um desespero, tipo, a realidade bateu na porta da pessoa, né? Com 9 anos de advocacia, mas mesmo assim me vi num momento de recomeço. Então, ali foi difícil, assim, de ver que 80% do rendimento que eu tinha mensalmente não existia mais, entendeu? E eu tinha 2 filhos, uma casa para sustentar. E eu me lembro, assim, que eu cheguei em casa e falei pro meu filho, assim, eu digo, olha, eu tinha comprado um Xbox para ele, uma TV, eu tinha comprado várias coisas em casa assim, e eu cheguei para ele assim, olha, Levi, eu acho que nós vamos ter que devolver. Eu não sei, eu não vou ter como pagar, eu preciso desse dinheiro para comprar comida, entendeu?
E ali, assim, a gente se desespera, né? Tinha tantos apoios em torno, tinha tantas possibilidades, mas naquele momento não tinha nada concreto. Eu acho que foi ali que eu me tornei empresária de verdade, sabe? De viver nessa incerteza, assim, de não ter algo todo mês ali bonitinho, né? E ali foi um momento, assim, que eu tive que aprender a prospectar cliente, eu tive que aprender a fazer ali as coisas acontecerem. E na minha vida pessoal está sendo agora, assim, chegou 40 anos, 2 divórcios, digamos assim, e nada em vista, nada, né, nenhum relacionamento em vista, assim, e aí o que a gente vai fazer, né? Mas aí a gente trabalha um pouco mais, se relaciona com outras pessoas, enfim, uma hora, né? Não Ó, é algo que dê para planejar, o né? Mauro tá falando que não, tá falando que é o melhor momento, né, Mauro? Olha, vou te falar, viu? Você não deve satisfação para ninguém. Você fazer as coisas que você gosta, sabe? Você focar no seu trabalho. Se você tiver que trabalhar no domingo, você trabalha tranquilamente. Olha, pensa Eu bem. digo que às vezes talvez eu não tenha espaço na minha vida hoje, sabe? Porque realmente eu tenho uma organização e uma rotina aqui. Eu não sei onde eu enfiaria um namorado na história, entendeu? Não. Mas Vai desfocar você, vai por mim. Você é nova ainda, você é novinha, tem tempo. Acho que pretendentes não vão faltar, viu? Porque os espectadores estão querendo já seus contatos, já estão, olha, já estão com mala pronta aí para Rio Grande do Norte, aí para Natal, meu Deus do Ainda céu, mais olha. agora, né? Eu já tô recebendo aqui já, ó. São inúmeros. Já estão pedindo o contato da Raquel já. Vai caravana, vai ser uma caravana que vai sair, ó. Já vai sair um busão aqui de São Paulo amanhã. Ó, tem 42 pretendentes já vendi as passagens. A Raquel vai ter que colocar no funil de vendas todo esse povo que está aparecendo aí. então, tu sabe que tem gente que usa as técnicas do marketing digital para prospectar pessoas, Sim. entendeu? Mas eu acho que eu vou ter que criar um terceiro Instagram, né? Eu Sim. tenho para advogados, lojistas, aí vou criar um terceiro. Relacionamentos pessoais, né? E aí, Fred, vai rolar uma surpresa aí para finalizar ou não? Vamos rolar a surpresa aí. É um momento bacana aqui, né? Que é para a gente conhecer um pouquinho mais as pessoas, né? Então, é um quiz aqui de 5 perguntas, rapidinho, tá, Raquel? Ai, Assim, meu Deus. uma cor. Preto. Deu para ver, deu para ver. Uma viagem, um lugar. Lençóis Maranhenses, eu quero conhecer. Ô, louco. Um livro assim, espetacular. Ele fez parte de um momento muito importante da minha vida, que foi quando eu passei na prova da OAB, que foi o Caçador de Pipas. Nossa, o filme também é fantástico. Meu Mas o Deus. livro é bem melhor. O livro, com certeza. Agora, um filme, não vale o mesmo do livro, hein? Um filme, nossa, eu acho que assim dos mais antigos que eu me lembro assim que eu fiquei muito encantada foi Uma Linda Mulher, mas o que com o mesmo ator que eu vejo assim Richard Gere. com Richard Gere foi Dança Comigo. Nossa, muito legal. E uma frase assim. Milagres acontecem quando a gente vai à luta. Uau. Rapaziada, ó, muito bom aqui, já vou me despedir depois, né, me desnorteou aqui, né? Parabéns, Raquel. Puxa vida, dá para ver, né, no brilho dos seus olhos, assim, mesmo a distância de São Paulo para onde você está, né? A garra de mulher, de luta, você, a busca pelo conhecimento, dois filhotes aí, né? Para ensinar, né? Para ter essa mãe aí, né? Como guia, né? Me despedindo aqui, já vou aproveitar e me despedir aqui do pessoal. Uma pena, né? Como o Gílio falou, né? Vamos ter 2, 3 partes aí, né? Se quiser depois dos canais, a Raquel, o Mauro vai colocar aqui para vocês entrarem em contato com ela. Vai ter surpresas da Forster junto com a Raquel, né? Que eu não vou falar mais, não posso falar essas coisas ainda, ó, boca fechada, né? E, bom, é isso aí. Obrigado, Raquel, obrigado, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo a todos. Obrigada, Fred. Deixa eu só
me despedir também. Mais uma vez, Raquel, obrigado. Aprendi muito com você hoje em relação a shopping, os problemas de lojistas, né? A gente sabe que todos têm, né? Mas o negócio é mais embaixo, né? E eles, né? Eles são, eu vejo assim como pequenos lojistas, né? Abraçados por uma grande autoridade, alguma coisa assim, né? Que assusta, né? E como você disse, são muitos sonhos, né? Quem é que não quer ter uma loja no shopping, né? Isso é status, né? Então, obrigado por ter passado um pouco desse teu conhecimento, da gente poder entender um pouco dos problemas dos lojistas, né? E acho que vai fazer a nossa audiência pensar muito agora em ter loja no shopping. Se quiser, já sabe em quem entrar em contato, né? Deixa eu falar com a Raquel lá, que aí eu vou tranquilo para o O pessoal shopping. costuma dizer que nunca mais entra num shopping olhando da mesma forma, né? Depois... com certeza, com certeza. Obrigado, Raquel. Eu que agradeço. Queria também aqui aproveitar, Raquel, obrigado, viu? Foi um bate-papo incrível, muito aprendizado. Olha, uma grande inspiração como pessoa, né? Você hoje traz aqui uma lição de vida, né? Você vê que na sua maior dificuldade, né, que foi em 2017, onde acabou, você jogou a vaquinha no precipício, né? Assim, cadê a fonte, né? Foi aonde te inspirou a hoje você ser uma especialista, inclusive, em prospecção de cliente, né? Então, olha que coisa, né? Na sua dificuldade, você criou um grande produto hoje. E que incrível, né? Que você hoje entrega um propósito também para os seus clientes, né? Não é só o jurídico, você também alinha a expectativa do cliente, né? Você diminui essa ilusão, diminui um pouco do ego, né? Que muitas vezes ilude, e como você trouxe, tem alguns clientes que infelizmente acabam até encerrando essa ilusão, chorando, envolvendo família, né? Então isso realmente é o que faz a diferença de um profissional, né? Da gente fazer o que a gente gosta e realmente trazer uma humanidade também dentro do nosso profissional. Parabéns, me inspirou também bastante aqui, agradeço. E boa noite também, me despeço aqui para a galera e até o próximo episódio, hein, galera? Obrigada, Júlio. Também quero me despedir, e você comentou, né, que foi uma característica, que é uma característica sua, né, fazer sempre algo mais e não ficar na média. E foi justamente essa sua característica que um seu professor, que na época, identificou em você e nos indicou, a gente nem estava precisando de um estagiário, ele indicou, gente, tem uma aluna excepcional, vocês precisam contratá-la. Então, Raquel, essa sua característica é que realmente vai te levar onde você quiser. Então, não se preocupe, né, os desafios que você tiver que enfrentar, você vai superar, porque você é acima da média. E parabéns pela apresentação, gratidão por a gente estar junto, e que os ouvintes ouçam, vejam e ouçam o que tiver que ouvir. Um abração a todos. Obrigada, Fábio. Obrigada. Olha quanta coisa, né? Eu poderia abordar inúmeros pontos aqui que me chamaram a atenção, mas eu vou focar num especial. Aquilo que a gente normalmente chama de momento difícil, né? Muito bem apontado aí pelo Júlio, né? Que normalmente é um contraponto na vida de todos nós, né? Os momentos de dificuldade. Que naquele momento, né? O momento da trovoada, da dificuldade, a gente julga que aquilo é um momento difícil, desafiador, parece que Deus abandonou a gente. Só que depois a gente vê os benefícios, como a gente cresce com as dificuldades, né? Você vê, hoje a gente está diante de uma profissional que se tornou especialista em algo que ela sequer sabia da necessidade e da importância, né, de você prospectar. E você está certa, Raquel, você realmente nasceu, a sua veia empreendedora nasceu justamente no momento em que você teve essa conversa com a sua família e diz assim, agora é com a gente, né? A gente vai ter que ir à luta. Porque o empreendedor é isso, o empreendedor está sempre começando. Pense você, quando você atingir lá alguns milhões, né, na sua conta bancária, que vai mudar. Não vai mudar, não, porque o empreendedor está sempre começando.
E o friozinho na barriga vai ser uma constante na sua vida como empreendedora, porque a cada produto, a cada lançamento, cada isso, cada aquilo, cada ciclo do seu negócio, o friozinho na barriga é inevitável. E só que isso ele é como uma droga, sabe? O empreendedor ele se acostuma com isso, depois você não consegue mais. É como você estar no volante e sentar no banco do passageiro. É muito mais emocionante você estar no volante. Essa é a grande característica do empreendedor. E outro ponto que eu queria abordar aqui com vocês é um ponto que você falou logo no início, né? Quando alguém te perguntou, acho que fui eu mesmo, né? A tomada de decisão de ir a Natal, né? E você respondeu, porque eu quis. Porque eu quis. Veja que essa resposta é a resposta de uma pessoa de sucesso. Porque as pessoas de sucesso são aquelas que executam aquilo que querem. E ser bem-sucedido é você ter metas e cumpri-las. Se você tinha uma meta na sua vida que era morar na praia, e você alcançou essa meta, então você é uma pessoa de sucesso. Sucesso é diferente de felicidade, né? Porque a felicidade é você aceitar de bom grado aquilo que você desejava, né? E conquistou, né? Isso não significa que você não vai ter novos desejos e vai lutar por novos desejos. E quando você diz que você sempre, nunca se contentou ficar na média, você é a clássica definição do empreendedor. O empreendedor é aquele que não se conforma. Ele não se conforma, quer dizer, ele não se submete a uma prisão. Ele está sempre buscando melhorar. Então, é aquela ambição que é super saudável, que tem a ver com crescimento, que é muito diferente da ganância, né? E outro ponto também que eu queria finalizar é quando você fala aqui dos mentores que você teve, né? E você não tem a dúvida, Raquel, que a maior satisfação de um mentor é constatar que a mentorada superou o mentor. Ah, isso ainda não aconteceu. Pessoal, gratidão a todos aí pela presença, tá? E gratidão a Raquel por esses momentos aí muito preciosos, porque a gente se propõe aqui a trazer o empreendedorismo de verdade, né? Não é empreendedorismo dos livros, aquele empreendedorismo de palco, né? Que muitas vezes a gente vê aí, que também tem lá a sua importância, mas nada supera aquele empreendedorismo que realmente é vivenciado, sabe? Aquilo que é suado, não no sentido de sofrimento, não é isso que eu estou querendo dizer, não, mas aquele empreendedorismo que exemplificado, sabe? Que faz parte da história da pessoa. Porque isso tem muito mais valor, no meu entendimento, obviamente. Então, como disse o Júlio aqui, certamente teremos outras oportunidades para a gente continuar essa trajetória brilhante dessa advogada que começou gaúcha, depois se tornou paulista e hoje é natalense. E quem sabe amanhã, né? É um sotaque trilegal. Ele é de São Paulo, gaúcho, né? Curiosamente, a Raquel, no Rio Grande do Sul, ela fala, ih, você tem sotaque paulista. Quando ela vem para São Paulo, você tem sotaque gaúcho. E agora ela vai estar pegando um pouco do sotaque natalense. Daqui a pouco ela vai ser cidadã do mundo, já é, né? Você é da onde? O sotaque, assim, então, é meio misturado. Peculiar, né? Um sotaque peculiar. Na verdade, isso aí está virando um charme para os nordestinos, né? Agora ela resolve. Muito bom, pessoal. Então, até o próximo episódio, tá? Gratidão a todos e nos vemos no próximo episódio do ForceCast. Muito boa noite a todos, bom descanso e até a próxima.